Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar um pouco mais de geografia. Hoje vamos falar sobre educação patrimonial. Lembrando que essa aula é mais uma aula do nono ano do ensino fundamental. Vamos começar? Bom, como a gente pode ver hoje, o patrimônio cultural, né, na concepção antiga, era um conceito só de que era apenas monumentos artísticos, né, só aquelas estátuas, aquelas construções antigas, né, quadros, aquela questão antiga, aquela visão antiga de que o patrimônio cultural era só aquilo. Né. Hoje nós temos um conceito de concepção de patrimônio bem estendido, né? Que a gente vê que o patrimônio é um conjunto de bens culturais, ou seja, né, são várias coisas da sociedade que juntos, né, lugares, saberes, comida, paisagens, que todas elas juntas vão dar a identidade daquela coletividade, daquela sociedade. Então ela vai indicar o que é a, a, o patrimônio que aquele local, aquela sociedade tem. Então, o patrimônio cultural de uma sociedade vai ser composto por elementos tangíveis ou intangíveis, que testemunham a história e representam o passado e a identidade daquele povo. O patrimônio vai ser uma herança que vai ser mantida e repassada para todas as gerações futuras. Ou seja, a gente tem que preservar a nossa cultura, a nossa identidade hoje, a nossa identidade cultural, né? Os saberes que a gente tem, aquela comida especial que sempre foi passada de mãe para filho e foi passando lá da avó, do avô que passaram a construção de alguma coisa, de algum instrumento, e isso vai representar a história, o significado daquela atividade cultural. Além disso, né, ela vai representar um local. Né? E no caso que a gente vai falar vai ser do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ele é um patrimônio cultural. A cidade do Rio de Janeiro ele é um patrimônio cultural porque ele representa a identidade do povo carioca, do povo brasileiro, através de diversas coisas que acontecem na sociedade que marcam e definem a gente como uma identidade única no patrimônio do nosso país e principalmente do mundo. E hoje, né, a gente com esse mundo todo de globalização, de internet, de facilidade de a gente conseguir alcançar as coisas, de receber as coisas, né? Hoje com a gente com um mundo onde o capitalismo permite que a gente compre produtos da China, produtos da Europa, que a gente possa visualizar em tempo real o que está acontecendo em um outro lugar através de uma webcam pela internet, ou então a gente possa fazer uma visita virtual pelo Google Earth para cidades que a gente nunca pensou que poderia ver. Né? Então a gente está ouvindo músicas K-pop lá da Coreia e a gente está conseguindo ter essa união do globo todo como uma grande nação, né? Como uma grande aldeia global. Então a gente tem que pensar que apesar disso tudo, dessa interação, a gente tem sofrido pelo capitalismo, pela vontade de vender produtos, pela aquela busca incessante do lucro, a gente tem tido um mercado onde tenta gerar uma cultura única, acabar com essas identidades sociais que nós temos, identidade, por exemplo, do carnaval carioca, da tradição da feijoada na sexta-feira, aquela feijoada onde vai levar diversas comidas típicas ali, vai levar alguns pedaços de comida específica para fazer aquela feijoada ser diferente, por exemplo, da feijoada que você vai ter lá em São Paulo ou no Nordeste. A feijoada preta do carioca, que é bem diferente do resto das outras feijoadas. Então, esses detalhes que formam o patrimônio cultural, né, está se tentando ser destruído pela essa vontade dessa cultura global, onde apenas aquele produto, né, único vai forçar que a sociedade use só aquilo ali que seja vendido em todo o planeta. Né? A gente tem aquelas empresas que tentam gerar esse termo, né, essa vontade de termos uma cultura única, onde todos, em qualquer lugar do planeta, usam a mesma coisa. Né? E isso vem acabando
com os patrimônios localizados, por aquela ideia das sociedades tradicionais, onde tem métodos e formas, por exemplo, de cultivo, formas de captura, né, onde são comunidades que só vivem da base daquilo que eles caçam, do que eles pegam, né, e essas coisas estão tentando ser exterminadas em prol do lucro de poucos, de alguns. Então a gente tem que manter, preservar os valores fundamentais, a memória da cultura local, das comunidades tradicionais, né, as atividades das culturas populares, porque vai representar aquilo que daquele grupo social, vai representar aquela marca única daquela sociedade. E aí, bom, aí a gente vai para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro como um patrimônio cultural. Como assim? A cidade carioca, né, o Rio de Janeiro, ela descreve visualmente o que é o Brasil. Ele é a marca, ela apresenta para o mundo o que é o Brasil. Né? A grande maioria das pessoas, quando ouvem falar em Brasil, perguntam Rio de Janeiro, samba, praia, beleza. Então, o Rio de Janeiro tem essa marca, mas é uma marca que é diferente daqueles patrimônios que a gente falou logo no começo, daquela concepção de patrimônio como apenas uma estátua, ou então como uma construçãozinha ali clássica, lá do passado, lá de 1000 anos atrás. Não, o Rio de Janeiro é um patrimônio que está em constante evolução e é um patrimônio vivo. E aí a gente vai mostrar como isso aconteceu. Brasil, um país com muita história para contar. Rio, estado do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. O Rio foi a segunda capital do Brasil, depois de Salvador e antes de Brasília. É a capital da beleza, devidamente reconhecida pela Unesco, com elementos naturais que inspiram seu desenvolvimento urbano. Corcovado com a estátua do Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Os Arcos da Lapa foram construídos inicialmente para levar água das nascentes do Rio Carioca à população. O Pão de Açúcar é um monumento natural rochoso ladeado pelo Morro da Urca. Embarque no bondinho teleférico e aprecie o belo recorte da Baía de Guanabara. Criado pelo rei de Portugal, Dom João VI, o Jardim Botânico possui espécies trazidas do Oriente. A praia de Copacabana é tema de escritores e compositores brasileiros e internacionais. O Parque Nacional da Tijuca é uma gigantesca área de Mata Atlântica que abriga a primeira floresta replantada do mundo, sendo sem dúvida um dos pontos que justificam o apelido de Cidade Maravilhosa. Além da arquitetura e natureza exuberantes, o Rio possui um grande patrimônio material. O samba e suas variações, como o samba de partido alto, o samba de terreiro e o samba enredo. Rio, uma cidade cercada de beleza por todos os lados, que vai conquistar seus 5 sentidos. Rio de Janeiro, Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil, patrimônio da humanidade. Vamos agora para outro. O Rio de Janeiro foi palco de inúmeros protestos em 2016 e tem um fim de ano marcado pela calamidade estadual. Mas uma boa notícia serve de alento antes que 2016 termine. A cidade acaba de receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Rio 40 graus, cidade intensa que viveu em 2016 sob os olhares do mundo. Olimpíada, Paralimpíada, estado de calamidade pública, ex-governadores presos, além de incontáveis manifestações contra o golpe e contra as medidas dos governos federal e estadual. Tudo junto e misturado em um ano intenso.
2016 termina com a esperança que vem do que a cidade tem de melhor, seus cenários inspiradores. O Rio de Janeiro recebeu agora, em dezembro, o título de Patrimônio Mundial da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É a primeira cidade a ter reconhecido o valor universal de sua paisagem urbana. Resultado do equilíbrio entre as belezas naturais e a ocupação da cidade, que não é só litoral. O título é apontado como estímulo à preservação. A cidade recebeu um título de Patrimônio da Humanidade da Unesco não só motivo de orgulho para a cidade, mas também motivo de aumentar nossa responsabilidade, de cuidar desse patrimônio. Receber um título tão importante quanto esse faz com que a Prefeitura se alie ao IPHAN, se alie ao Governo do Estado, se alie à sociedade civil, para fazer com que esse patrimônio cada vez mais seja motivo de orgulho para a cidade, de orgulho para os brasileiros e desse reconhecimento internacional. A esperança é de que em 2017 as imagens que alegram o olhar e fazem bem à alma continuem ajudando a seguir em frente. E você olhar o mar todos os dias, né? Você vê, não está assistindo muito bem, vem aqui na praia, mar maravilhoso, então a gente fica muito bom. Eu estou torcendo para 2017 ser um ano bom, né? Que esse ano de 2016 foi muito ruim para a gente, uma crise terrível, mas que esse ano que vem agora venha com bastante saúde, muita paz para a gente, que seja um ano maravilhoso. Desejo também de quem, mesmo vindo de longe, não resiste à cidade, que, como diz a música, é o equilíbrio entre a beleza e o caos. É uma maravilha, tudo lindo. Para onde a gente olha, a gente vê coisa bonita. Muito lindo. Uma cidade maravilhosa. Para o pernambucano Eduardo, o Rio é de fato apaixonante. Literalmente. Muito inspirador. Tanto é que eu arrumei uma carioca, vim arrumar uma carioca, terminei me apaixonando. Vim só para conhecer, terminei me apaixonando e vou ficar por aqui mesmo. Bom, então a gente viu dois vídeos, né? Um vídeo mostrando apenas a forma, né, bela de ser do Rio de Janeiro, e o outro que mostra a realidade, né? O que é a realidade do patrimônio cultural Rio de Janeiro, que não é só a beleza, também é conflitos urbanos, problemas sociais, dificuldades e crise, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, não deixa de ser um patrimônio cultural. É bom a gente perceber também que no primeiro vídeo a gente tinha muito a beleza do Rio de Janeiro, mas já no segundo vídeo a gente já via a realidade, não só das belezas, mas como a realidade da sociedade carioca, né? Principalmente a sociedade que vive crises, problemas financeiros, sociais, e a gente viu ali também as nossas construções das comunidades, que são o maior exemplo do que é o Rio de Janeiro, né? Então vamos dar continuidade nisso? Então, o Rio de Janeiro recebeu esse título em 2012, né? E a gente, em 2016, esse título foi assinado e corroborado. E a gente percebe com isso que os habitantes do Rio de Janeiro, como a gente viu no vídeo, como a gente percebeu, ela foi conferida porque é a forma que o Rio de Janeiro carioca, né, se adapta aos elementos naturais que desenvolveram a cidade. A gente vê que o Rio de Janeiro é um patrimônio histórico-cultural da Unesco, por ser uma cidade urbana, é uma coisa bem diferente, não é um monumento, não é uma beleza natural, não é um aspecto da natureza, mas sim a correlação da cultura carioca, da cultura brasileira, com o meio ambiente, com a natureza, com tudo que compõe aquela ideia urbana do Rio de Janeiro, que forma o Rio de Janeiro como um patrimônio. Bom, aí a gente, dentro desse título do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, eles dividiram em vários segmentos da cidade. E aí a gente vai falar de um que é o Parque Nacional Tijuca, né? A gente vai ter também o Jardim Botânico, como foi citado nos vídeos, Corcovado, o Parque do Flamengo, a Praia de Copacabana. A gente vai falar sobre o Parque do Flamengo. Calma, eu confundi. Então, a Baía de Guanabara, e tem outras coisas que compõem também o patrimônio, né, do Rio de Janeiro. Mas, falando do patrimônio cultural do Parque do Flamengo, ele foi reconhecido pelo seu patrimônio paisagístico. Como a gente vê aí na foto, é uma coisa única. É uma área onde foi aterrada, né? E teve todo um trabalho paisagista do Roberto Burle Marx, que foi um grande mestre do paisagismo,
e que ele pegou e transformou aquela área urbana numa área urbana como um grande parque, com beleza única, com vegetação única, que ela se estende desde lá, né, do aeroporto de Santos Dumont e vai seguindo. E nesse caminho todo ele botou várias belezas da flora brasileira, vegetações nossas do Brasil. E aí, né, continuando, vendo outra imagem para você ver a extensão que é o Parque do Flamengo, né, a gente vai ter ele o quê? Vai ter vários monumentos históricos. Então a gente entender que a construção do patrimônio cultural, ele não é preso a uma única forma, uma única construção. E aí nós vamos ter o quê? Museu de Arte Moderna, vamos ter a Marina da Glória, e essa extensão vai, como eu falei, do aeroporto até a Praia de Botafogo, na Zona Sul. Mostrando para a gente tanto os elementos tangíveis, que são essas construções, como os intangíveis, que é a beleza natural que nós temos. Bom, para isso, como a gente viu isso tudo agora, eu vou passar para vocês uma proposta de atividade. E aí, baseado nisso que a gente viu hoje, né, nesse conhecimento que a gente adquiriu sobre os patrimônios culturais, eu vou pedir para que vocês pesquisem outros elementos da paisagem do Rio de Janeiro. E aí a gente vai fazer isso como? Através de um inventário, onde vocês vão colocar qual é a referência cultural, né, daquele cotidiano que você vê do Rio de Janeiro, do seu cotidiano, que você identifica na sua área que você mora. Esse inventário, né, o inventário, ele serve para listar e a gente descrever o que são esses bens culturais daquele local. Né, e principalmente identificar suas referências culturais. Né. Então, assim, nessas fichas nós podemos descrever o quê? As características e o porquê que eles são importantes para aquele grupo de pessoas. Né? E aí a gente consegue documentar esses fatos, além da descrição da parte escrita, através de imagens ou vídeos que vocês coletem. Pode ser feito por vocês mesmos, essas fotos, e colocada lá. Ou então pesquisar essas fotos. Nunca esquecendo que toda vez que a gente pegar alguma coisa na internet, nós temos que dizer a referência de onde veio. Tá? Bom, e aí a gente vai dividir em vários grupos, né, de características dessa paisagem. Um deles vai ser o lugar. Né? Nesse lugar, o grupo vai identificar quais são as paisagens culturais e significativas cariocas. Né? Vocês vão utilizar imagens ou do passado ou do presente, pesquisar fotos antigas ou atuais, e descrever as tradições da cidade. Um exemplo que eu coloquei aqui é a Feira dos Nordestinos, lá em São Cristóvão, ou a Confeitaria Colombo, no centro da cidade. São dois elementos de lugares famosos do Rio de Janeiro. Objetos. A gente vai identificar objetos que fizeram parte da memória do Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, os trajes que são usados pelas tradições e religiões afro-brasileiras, né? Que é utilizado durante as solenidades e durante as atividades religiosas. Nós temos diversas formas de trajes que são utilizados. Celebração. Aí nesse aqui você vai identificar os eventos coletivos que a gente comemora na cidade e está como elemento nosso. Né? Nesse exemplo nós temos o quê? O carnaval. Não precisa nem falar, temos o carnaval é o melhor exemplo. Formas de expressões. Aí nesse a gente vai identificar as diferentes maneiras que a comunidade, né, que as pessoas demonstram, comunicam sua cultura. Uma atividade que a gente tinha muito exemplo disso era o Bumba Meu Boi antigamente. Hoje em dia nós temos o funk, a dança de passinho, os grafites que a gente tem em alguns pontos da cidade. E o outro é o modo de fazer e os saberes. Olha, como é que a gente produz? A gente produz algo de formas únicas. Eu já falei lá no começo da famosa feijoada carioca. Outra que nós temos é a caipirinha, que é uma marca do Rio de Janeiro no mundo inteiro. Bom, e aí essas fichas e esse trabalho vai compor a avaliação dessa atividade. Tá? Elas deverão ser entregues para a gente na plataforma de ensino nossa, no prazo daqui a 15 dias. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, mandar mensagem dentro da plataforma, no fórum, a gente vai estar respondendo. E após esse término da atividade, caso a gente já tenha de volta na atividade presencial, nós vamos fazer uma exposição de tudo isso que vocês levantaram. Caso não, vamos colocar essa ficha, esse caderno que a gente vai formar de inventário, todo reunido nas mídias sociais que a gente está acostumado a utilizar da escola, onde vocês vão poder mostrar o trabalho que vocês fizeram, a pesquisa maravilhosa que vocês fizeram para seus amigos, para seus pais, sua família, né? E compartilhar também. Muito obrigado, foi uma ótima atividade de hoje e até a próxima semana. Semana que vem temos mais. Tchau, tchau.